Todos na posição? Sim! Vamos começar? Vamos! Senhoras e senhores, respeitável público, esta humilde trupe de artistas que viaja a bordo deste container chamado Cachola... O Teatro a Bordo surgiu em Santos. Ele foi pensado para ser um projeto cultural que atendesse as diversas localidades, bairros, cidades com pouco acesso à diversidade cultural. E aí, enquanto projeto cultural, patrocinado via Lei de Incentivo à Cultura, ele percorreu muitas cidades, né, ao longo desses 12 anos. E a gente, enquanto grupo, foi amadurecendo e criando uma identidade. O próprio container se transformou no Cachola, é o nosso grande personagem que recolhe histórias por onde passa. E nós sempre, apesar de a gente trabalhar com lei de incentivo e ter um trabalho muito técnico e burocrático, a gente sempre se preocupou em não sobrepor o peso da produção sobre a arte. Sempre buscou um equilíbrio entre produção e arte e buscamos refletir um pouco do que a gente captava assim nas cidades por onde passávamos, esse entendimento desse Brasil e desses Brasis que são tão diferentes, né? Nós somos um povo muito diverso na cultura e nos pensamentos. Então, ao longo dos anos, nós procuramos refletir esse pensamento nos nossos trabalhos, né? Foi a partir daí que nós resolvemos trazer sustentabilidade para o tema dos nossos espetáculos. Nós colocamos as placas fotovoltaicas no teto do container e assim ele consegue captar energia solar, transformar essa energia solar em energia elétrica e utilizamos nos espetáculos. Olá, meu nome é Douglas e vou falar um pouquinho sobre o Cachola. Quem é o Cachola? O Cachola é um personagem que foi inventado, que foi criado pela companhia do Teatro a Bordo, em algumas conversas, em algumas poesias. E esse personagem nada mais é do que o nosso próprio container, né? É uma caixola que saiu da lógica de viajar pelas estradas, pelos mares, transportando mercadorias, mas ele se transformou num artista. De tantas coisas bonitas que ele viu pelas cidades, por aí, tudo foi sendo guardado ali dentro, e aí ele foi se transformando numa outra coisa, não mais um container convencional, e sim uma caixola mágica, uma caixola encantada. E é por isso que ele se transformou nesse personagem. E a partir do ano de 2015, no espetáculo De Sol a Sol, ele começou a ter a sua personalidade própria e participar ativamente também, até mesmo do espetáculo. A gente colocou ele como um dos personagens. E é bem essa mesmo a ideia central do projeto Teatro a Bordo, que é registrar, que é guardar, que é ampliar a visualização da cultura nacional. Então, esse é o verdadeiro intuito do projeto como um todo, e é por isso que esse personagem acabou nascendo. Foi justamente dessa necessidade de transportar coisas imateriais que são tão valorosas, né, que é a nossa cultura nacional.
Ao longo de 12 anos, a gente já teve a participação de centenas de artistas de todos os estados brasileiros e de mais diversas manifestações culturais e artísticas subindo no nosso palco. Teve apresentação de jongo, capoeira, reizado, súcia, danças folclóricas do Rio Grande do Sul, muita coisa boa já aconteceu e eu destaco aqui duas dessas histórias, né? A primeira foi bem no comecinho do Teatro a Bordo, quando a gente estava em São José do Goiabal, lá em Minas Gerais, e tinha um menino ali na praça, quietinho, só tocando a sua gaita. E ele foi convidado para subir no palco, se apresentou para a cidade toda, e essa história marcou tanto a gente que ele virou personagem do nosso espetáculo De Sol a Sol. Ele foi representado por um boneco contando essa lembrança que tinha, né, com a passagem do Cachola por aquelas bandas. E o mais legal é que a gente reencontrou o Wanderson pelas redes sociais e ele continua sendo artista, continua acreditando no poder da arte e lembra com muito carinho desse dia, né, dessa lembrança que teve com o nosso Cachola de Histórias. E a segunda história é um pouco mais recente, é de 2017, com o João, o palhacinho de Roseira, no interior de São Paulo. O João, ele tinha o sonho de ser palhaço. Então a gente estava lá, ele estava completamente animado, entusiasmado com a presença do palhaço. Foi quando o Douglas Anovelli, nosso produtor, perguntou se ele queria estrear para o público ali da cidade como o palhaço Austin. E o João ficou super animado, foi para casa, voltou todo caracterizado e subiu no nosso palco, fez uma apresentação incrível para a cidade toda, que aplaudiu, falou o nome dele. Foi uma lembrança muito especial e com certeza mais uma história que a gente guarda com muito carinho na nossa cachola. O Cachola já visitou mais de 400 cidades, sempre dialogando, interagindo com os artistas locais, com esse imaginário popular. E agora, nesse último projeto que a gente vem circulando, que é o Cachola de Histórias, a ideia é justamente essa. O próprio Cachola, a partir das suas andanças pelo Brasil, com a sua experiência, vendo as danças populares, as músicas populares, as manifestações de todas as regiões do Brasil, ele resolveu mostrar um pouquinho para o público. A cada cidade que ele visita, ele mostra um pouquinho de cada região brasileira. Sou formada em dança e, graças ao Teatro a Bordo, eu pude ganhar de presente a personagem Flor, no qual eu atuo dentro do espetáculo Cachola de Histórias. E a Flor também é uma bailarina atuante, uma bailarina viajante. E por que não trazer a cultura popular, as danças populares de cada região que a gente passa e poder levar para o nosso público. A minha relação com a cultura popular vem desde criança, quando eu fazia capoeira, minha família é capoeirista, e aí chegando no Teatro a Bordo, poder trazer a dança, a capoeira, junto com essa equipe que faz todo um trabalho de pesquisa, todo embasado dentro da cultura popular, da dança popular, do teatro popular, é incrível. Eu só tenho a agradecer, eu só tenho a pedir cada vez mais que a gente possa estar fazendo sempre isso e de poder levar para o público um pouquinho de cada particularidade, de cada lugar que a gente vai. Quando a gente vai no Sul, a gente pode pegar um pouquinho da dança do pau de fita. Quando a gente está no Rio de Janeiro, a gente pode levar aquele samba maravilhoso. Quando a gente está no interior de São Paulo, a gente pode pegar um pouquinho da catira, que é lindo, e trazer tudo isso para o espetáculo, com a coreografia, com as danças e poder levar para o público. Eu agradeço muito ao Teatro a Bordo e eu quero cada vez mais levar para o público aí, para o nosso país. E além disso, também, para mostrar que a cultura ela é viva, ela é constante, permanente, a necessidade da gente mostrar mesmo essa cultura brasileira, essa mistura toda que faz da gente um país único, um povo único e que tem que ser muito valorizada. Então o Cachola também registra, à medida da viagem dele, do percurso que ele vai fazendo, ele vai registrando também as histórias locais. E aí o Cachola de Histórias, ele vai ouvindo essas histórias e após, na prática do espetáculo, após passar por todas as regiões, ele conta uma história daquela cidade. E assim faz com que
as pessoas que estão ali se reconheçam também. Eu acho que o mais bonito disso, de um projeto que tem essa característica popular, né, da cultura popular mesmo, do teatro popular, é fazer o povo ser representado naquele palco. É deixar a pessoa que está lá embaixo se sentir parte daquilo, se sentir integrante daquilo, né? Como se aquilo também fosse dela. Eu acho que essa apropriação da cultura brasileira é muito importante para a gente se reconhecer também como brasileiros, a nossa própria identidade. Em 2018, sentindo também que o país começava a esquentar na questão dos diálogos, né, das conversas, percebíamos muita intolerância nas conversas, nos modos de ser e de pensar. Resolvemos trazer o diálogo para o nosso espetáculo. O diálogo, a valorização da memória e da história. Então resolvemos fazer um espetáculo que a cena final ela é inédita. Ela é realizada a cada cidade percorrida. Ao final do espetáculo a gente abre a cena e retrata alguma história local, incluindo a participação da comunidade. Então é muito bonito ver a participação de pessoas que muitas vezes nunca subiram ao palco e tendo coragem de subir naquele momento e apresentar para toda a sua comunidade uma história que é comum a todos ali. Algum fato da história local, do lendário, do imaginário, da cultura local. E fomos fazendo esse registro das cidades percorridas, né? Então, inspirados pelas trupes de comédia dell'arte, que tinham seu canovate, seu roteiro pronto, mas seguiam de cidade em cidade, improvisando muito, né? Então pegamos essa inspiração sobre o improviso e criamos essas cenas inéditas, resgatando essas histórias locais e trazendo o diálogo com o público no espetáculo. E é interessante também dizer que nessa cena final a gente se baseia muito no trabalho da comédia dell'arte, onde os atores da comédia dell'arte, eles tinham seus roteiros pré-definidos, mas de acordo com as histórias do lugar onde eles apresentavam, eles adaptavam suas cenas, né? Então é mais ou menos assim que a gente faz essa cena final. Olá, meu nome é Léo Porto, eu sou ator e artista e faço parte do elenco dos espetáculos da Companhia Teatro a Bordo. O Teatro a Bordo é uma companhia de teatro que apresenta teatro popular para várias cidades do Brasil, apresentando em praças e locais públicos. Eles seguem os passos daqueles artistas lá atrás, lá desde a Antiguidade Clássica, passando pela Idade Média, pela comédia dell'arte, se consolidando na comédia dell'arte, até os dias da Era Moderna, viajando pelas estradas, apresentando teatro, e tem uma ligação muito forte com o circo. E uma das ligações fortes que me marcou muito dentro do Teatro a Bordo foi o trabalho com o palhaço. Eu tive a oportunidade de, pela primeira vez na minha vida, trabalhar com o palhaço pelo Teatro a Bordo. Então eu participei do processo de criação desse personagem, desde o início, dessa figura clownesca, desse palhaço. E eu descobri várias coisas interessantes durante o processo. E uma das coisas que eu acho que vale a pena comentar aqui, foi a que mais me marcou, foi que o trabalho do palhaço ele vai muito além da máscara, vai muito além do nariz. Apesar do palhaço usar uma máscara, usar um nariz, mas esse trabalho, essa busca, ela vai muito além disso. Então, quando você consegue encontrar essa essência interior, né, desse personagem, desse palhaço, tudo flui maravilhosamente. Eu ainda aprendi muito com isso, estou aprendendo ainda, cada dia, cada apresentação, descubro novas facetas desse personagem, e isso é gratificante, é maravilhoso. Então acho que é isso que eu tinha para comentar, e agradeço a todos, muito obrigado, e em breve nos encontraremos na estrada novamente. Quando tudo isso passar, esse novo normal se instaurar, eu acredito muito que estaremos novamente na estrada e nos encontraremos aí, essas andanças. Por coincidência,
Nossas últimas apresentações foram nas cidades aqui do Vale do Ribeira, Pariquera-Sul e Cananéia. Inclusive, Cananéia é uma cidade que tem mesmo essa cultura popular muito rica, essa tradição popular muito forte, com 4 aldeias indígenas, quilombos reconhecidos, tem a cultura tradicional caiçara, o fandango caiçara, as comunidades. Então, é um lugar assim que é muito inspirador para um trabalho artístico. Inclusive, o espetáculo Cachola de Histórias ele foi criado aqui na cidade. A trupe toda veio para cá, passamos alguns meses aqui, eles vieram aqui e tal, e a gente criou desde a dramaturgia do espetáculo até mesmo a cenografia, a parte de montagens, de ensaios e tudo, que foi bem especial também, porque esse clima mais, olha lá, passarinho passando, esse clima mais ralentado, assim, onde a gente tem mais tempo para poder ouvir o vento, ele acaba sendo mais inspirador do que aquela loucura da cidade e aquela velocidade toda. E então acho que isso influenciou também no caráter mesmo do nosso trabalho artístico. Nosso processo de criação é bastante colaborativo, focado em muita pesquisa. Então, cada novo trabalho, cada nova montagem, nós decidimos qual vai ser a estética que nós vamos usar para ambientar aquela história. No Teatro a Bordo, nós contamos com uma tenda, uma estrutura metálica, e o teto também do container, né, que servem como locais para fixação e a sustentação de vários cenários diferentes. Nós já tivemos espetáculos com painéis pintados, bem no estilo do circo-teatro, passamos pela comédia dell'arte, teatro de animação, teatro de sombras, e hoje desenvolvemos um jeito autoral de se fazer, meio que harmonizando e misturando essas variadas técnicas. Nós contamos também no Teatro a Bordo, nosso palco ele tem um pequeno alçapão, e isso facilita e nos permite também executar pequenos truques de aparição de adereços e bonecos. Os bonecos eles fazem parte do nosso repertório, geralmente eles são confeccionados a partir do reaproveitamento de materiais, então um balde furado, um pedaço de papelão, um colchão velho, ele acaba sendo transformado em boneco e esse boneco passa a fazer parte do nosso elenco. O nosso teatro ele acontece na rua, nas praças. Então nós também gostamos de utilizar adereços grandes, né? Meio que a gente dá uma carnavalizada nos nossos cenários, ampliando essa cenografia para facilitar a visão do público. Criança mais feliz, povo mais feliz, pai mais feliz, pai mais feliz. E viva nosso povo indígena! Viva nosso povo da floresta! E esse ano, por conta da pandemia, o espetáculo Cachola de Histórias, que tem essa cena inédita, criada a partir de uma pesquisa sobre a história local, ele foi pensado muito entre o grupo, entre todos, para ser adaptado para o meio virtual. E nós pensamos então em fazer uma itinerância virtual com uma oficina de contação de histórias pelas cidades, em plataformas de reunião virtual, e resultando num roteiro a ser gravado no formato de áudio. Então nós estamos fazendo histórias para ouvir. Ai, 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 só espero que não tenha maré cheia. Opa! Segura, peraí! Pronto, conseguimos pousar. Ufa, ainda bem que foi em segurança. Precisamos abastecer os balões urgente com histórias. Nesse formato à distância, eu estou contribuindo com a parte de pesquisa e roteiro das cidades que o Cachola está visitando. Nesse processo de pesquisa, primeiro eu pesquiso a geografia do lugar.
busco uma imagem panorâmica para colocar nos olhos das personagens essa cidade vista de cima. Depois eu pesquiso a parte sociocultural, danças, culinária, lendas, e a partir daí eu busco um elemento que me traga uma ludicidade e que seja um fio condutor dessa história. E, por fim, esse roteiro ainda passa por um tratamento final no processo colaborativo durante os ensaios. Enfim, acho que é isso. Esse é o processo de construção do roteiro Caixola nos Ares. E isso tem sido muito interessante. De novo, nós estamos refletindo esse pensamento e essa realidade, né, agora não só do país, mas mundial, e trazendo esse trabalho virtual, esse nosso teatro diferente, um teatro para ouvir. Como dirigir à distância, né, neste momento de pandemia que estamos atravessando? É bem difícil para a gente de teatro, de arte, de cultura, especialmente do teatro e dança, fazer direção à distância, né? Porque a gente está tão acostumado com a sala de ensaio, com os objetos do ensaio, com tudo aquilo que faz parte do nosso universo, do nosso espetáculo teatral. Então, para a gente tem sido um desafio muito grande, mas tem sido também muito fortalecedor, assim, no sentido de um estar com o outro, da gente estar se permitindo. Nós ensaiamos sábado e domingo e um dia da semana também. Então, é bem interessante esse processo que a gente está criando, porque além da gente ter pessoas, não só aqui na Baixada Santista, tem gente de Santos, Guarujá, São Vicente. Tem a Cananéia, que está a Thalita e o Douglas, ou seja, a sede do Teatro a Bordo praticamente está lá hoje. Temos pessoas no interior, temos pessoas em São Paulo e mais convidados. Então, está sendo assim, muito satisfatório, muito fortalecedor, muito engrandecedor, fazer essa criação à distância, perceber esses detalhes da criação, perceber que há possibilidades de dirigir, especialmente porque ele não é uma linguagem para teatro, né? Embora a gente se aproprie um pouco da linguagem teatral, ele é para uma outra plataforma, para uma outra plataforma. Então, nesse sentido, tem sido muito fortalecedor, assim, da gente se encontrar. Bem no ouvido, assim, ó, para você escutar. Isso. Tá ouvindo? Uhum. Estamos sobrevoando o Lagamar, uma vista fantástica do ponto de encontro das águas de muitos rios, baías e lagoas, que se encontram num único lugar. Nós tínhamos, durante nossa última temporada, dentro do projeto do espetáculo, o recolhimento de histórias pelas cidades que passávamos. O espetáculo que estávamos apresentando era o Caixola de Histórias, que tinham na estrutura dele 5 histórias fixas, que eram uma história de cada região do Brasil, e a 6ª história, que encerrava o espetáculo, era uma história recolhida no local que a gente oferecia uma oficina de contação de histórias, recolhia essa história nessa oficina e montava ela de um dia para o outro. A gente fazia essa oficina no dia anterior ao espetáculo e no dia seguinte encenávamos essa história da cidade. Com a pandemia, com o isolamento social, impossível circularmos, mas uma parte do projeto que poderia continuar sendo feita era exatamente o recolhimento dessas histórias, que fazemos de forma remota, de maneira online, o que nos foi uma grata surpresa, porque nos possibilita ter contato com mais pessoas ao mesmo tempo. Já chegamos a ter oficinas com 150 participantes, e pessoas de vários lugares diferentes participando da mesma oficina, né? É muito comum a gente ver em cada oficina pessoas de Brasília, pessoas do interior de São Paulo, pessoas do interior do Rio de Janeiro, outros estados participando, e todas ao mesmo tempo. Então, se por um lado o isolamento social nos traz essa impossibilidade de circular, nos trouxe também essa grata surpresa dessa possibilidade de ter contato com várias pessoas de forma online. Um país tão grande,
imenso. Cada estado, cada região, cada lugar tem suas histórias para contar, tem a sua particularidade cultural, e a gente se vê tão diverso, mas ao mesmo tempo a necessidade de uma união, né? E eu acho que a arte e o teatro, ela tem um pouco essa função de mostrar como é bonita a nossa cultura, como é bonito o que a gente faz aqui no nosso país. E também algo que é interessante ser falado, em que seria impossível trabalhar e não ter o envolvimento da família. Assim como todos estão trabalhando em casa, com seus filhos, nós também. Então, nós também estamos com a nossa filha integrada no espetáculo. Naturalmente isso aconteceu, gravando cenas e músicas. Ela quis participar e hoje faz parte dos espetáculos. Então estamos caminhando para ser um grupo familiar também, com os nossos filhos, que poderão ser no plural, logo em breve. E que a gente sempre faça o teatro com essa reflexão dos nossos tempos e o que nós estamos contribuindo para o pensamento da sociedade, para o entendimento desse novo tempo que nós estamos vivendo, integrando as pessoas em sua diversidade de pensamento, de habilidades, e assim nós formamos um grupo de teatro que está se transformando, crescendo e caminhando para esse novo tempo, onde nós possamos nos reunir novamente em praça pública, dar as mãos e celebrar a vida, a arte e a cultura. Olá! Agora vocês vão conhecer o próprio Cachola. Vamos lá? Preparem-se, hein? Tararararara. Olha o Cachola! Está aqui! Olha só, teatro a bordo, teatro móvel solar. É o caminhão que vira palco. Agora eu quero fazer um convite. Quer dar uma volta de Cachola com a gente? Vamos lá? Vamos embarcar então? Enchendo o balão, enchendo o balão, enchendo o balão de história e ação, enchendo o balão, enchendo o balão de imaginação, enchendo o balão, enchendo o balão, enchendo o balão, seguindo a canção, enchendo o balão, enchendo o balão. O Cachola é uma caixa de aço que andava por esse país, viajando pra cima e pra baixo, deixando o povo feliz. Conhece os lugares e o tempo, estradas, trilhos e mares. Agora em busca de mais aventura, voou e seguiu pelos ares.